reclama, e aí? Está nervosinho? Tá? Tá prechicudinho? Tá? Olha pra tela? Não olha? Põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o piparelho que chegou pra mim da China. Olha aqui. Esse aqui é o incrível, o magnânimo Cubot Note 40. Olha que pegada, galera. Parece um iPhone, né? Olha, parece um iPhone, cara. Olha que bonitinho. E eu vou te falar hoje algumas coisas que eu achei desse aparelho. E vou dizer para vocês, galera, eu me surpreendi. Eu me surpreendi um pouco com esse aparelho aqui, por quê? Primeiramente, tem uma cor legal, uma cor meia desconstruída, né? Macho, porém sensível. Obviamente, para mim, tanto fez como tanto faz, mas o pessoal que viu achou que, pô, como é parecido com o iPhone. A galerinha que é viciada no iPhone realmente se apaixona por esse aparelho. Eu quero dizer para vocês que esse aparelho aqui me surpreendeu um pouco porque eu tinha um conceito a respeito dos processadores da Unisoc, porque eu já trabalhei muito com Unisoc, principalmente naqueles smartphones mais antigos, né? Aqueles positivos, aqueles Filcos da vida, que tinham os Unisoc lixão, aqueles Blue, por exemplo, e também aqueles tablet da linha S-Tab lá, os primeirão, aqueles lá utilizavam o Unisoc Speedstream, aqueles tablets mais vagabundos usavam os Speedstream, e a Unisoc realmente me frustrou muito no começo, né? Então peguei esse aparelho aqui, recebi esse aparelho para estar fazendo uma análise, que ele vem com o processador Unisoc Tiger T606. A princípio, quando se fala Unisoc, você já dá aquele 3 pulinhos para trás, né? Pô, cara. Mas vou dizer para vocês uma coisa, ele é fabricado a 12 nanômetros, 6 núcleos ARM Cortex A55, girando a 1612, e 2 núcleos ARM Cortex A75, girando a 1612. Ele tem 8 núcleos que giram praticamente no mesmo clock, então não sei nem porquê, acho que isso mais é a estrutura do A55 para o A75 que dá uma diferença, porque o clock é o mesmo, tá? O clock desse aparelho é baixo, aí você vai dizer assim, mas doutor, Unisoc, um clock baixo, qual que é a moral? Qual que é a moral que eu vou dizer para vocês hoje? Vocês vão saber que é o seguinte, cara, esse aparelho aqui, ele tem um desempenho muito aproximado aí do Snapdragon 720G, só que existem alguns poréns. Obviamente o 720G ele tem um clock mais alto, tá? Mas se você for olhar, eles são muito parecidos em alguns quesitos. Obviamente esse aparelho aqui perde um pouco em upload, download, né? Nas taxas de upload e download. O carregamento dele também demora mais ou menos umas 3 horas. Eu acho que o ponto negativo, ele demora umas 3 horas para carregar de 0 a 100%. Tá? Mas ele tem um carregador de, se eu não me engano, acho que é 10 watts. Até vou olhar depois lá e digo para vocês. Está ali na caixa. Tá? Eu olho ali depois, já escrevo aqui quanto é que é o carregador dele. Mas qual que é a moral? Esse aparelho aqui vem com 6 GB de RAM, galera. 6 GB de RAM e 256 de espaço interno. Aí você vai dizer assim para mim, doutor, qual a moral de um Unisoc T606 com 6 de RAM e 256 de espaço interno? Cara, eu vou dizer para vocês que é o seguinte, esse aparelho aqui não deixa em nada a desejar com um processador Snapdragon 720G. Por quê? O 720G, apesar de ter um clock mais alto, ele esquentava e dava uma drenada na bateria. E esse aparelho aqui não esquenta mesmo. Você pode botar ele debaixo de pau, ele não vai gerar o mesmo calor que o 720. E lá no final das contas, ele vai manter uma média equivalente ao 720, cara, porque ele não esquenta e não drena a bateria. Ele eu vou dizer para ti, ele é um 720G com 5% a menos de desempenho, só que ele é geladão e
economicamente falando, gasta mais ou menos 25% a menos de bateria. Então você tem aí um custo-benefício bom. Tem gente que vai dizer assim, mas doutor, o 720G seria um intermediário de 2 anos atrás. Mas para os dias de hoje ele seria o quê? Uma entrada premium? Então qual que é a proposta desse aparelho aqui, cara? Depois queria falar para vocês a respeito que ele tem 256 de espaço interno, que é um baita no espaço interno, com 6 de RAM, e você pode estar aumentando a opção de 6 de RAM para paginar, né? Para fazer uma paginação na ROM dele, né? E tá usando mais 6, então ele acaba ficando com 12, que tecnicamente fica bem legal o aparelho. Eu já mexi aqui, opção desenvolvedor, e pô, bateria de 5.000 mAh, 5.200 mAh. E vou dizer para vocês, o aparelho, a proposta dele é ótima. Por quê? Porque ele realmente aguenta a bateria o dia inteiro e não esquenta. Não sei se é por causa da largura, porque ele parece um iPhone, então ele é quadradão, entendeu? E deve ter uma tampa traseira aqui que deve ser o que? Um acrílico, um poliuretano. Tem uma pegada parecida com o iPhone. Cara, você olha de longe e diz que é iPhone. Quem não conhece acha que é um iPhone, tá? Então realmente o aparelho é bem interessante. O que mais? Vamos embora. Vamos falar sobre as câmeras. As câmeras realmente me deixaram mais curioso ainda. Por quê? Porque ele tem umas câmeras, cara, que você vai dizer assim, ó. Mas qual que é a moral dessas câmeras? Ele tem uma câmera boa na traseira e tem também uma câmera boa na frente, sendo que você consegue ajustar o foco dela com o software de câmera que o software de câmera, as câmeras dele de 1 a 10 eu daria uma nota 6 a 7. Tá? São câmeras boas com aparelho de entrada. Mas o software eu daria uma nota 8 ou 9. O software deles de câmera é muito completo, cara. Com a opção de você ajustar o obturador, você ajustar o foco. Você está configurando ali N coisas ali, até da abertura da câmera frontal você consegue estar fazendo a abertura do ângulo ali da câmera frontal, quer dizer, pelo software. Achei bem legal, né? Ele vem carregado de recursos para você estar otimizando as câmeras do aparelho. E o que eu posso dizer para vocês, esse aparelho aqui, ele é um aparelho de entrada, com 6 de RAM, podendo passar para 12, 256 de espaço interno, um processador que equivale a um 720, com alguns ressalvas, mas que não esquenta. E economicamente 25% menos beberrão que o 720G. Então você tem aí um custo-benefício muito interessante. Eu gostei desse aparelho, tem os pontos negativos. O som dele, uma nota de 1 a 10, eu daria uma nota 7. O som é razoável, não é ruim nem ótimo, mas é um som que dá para aceitar. A tela dele, aquela pegada que parece uma tela de iPhone, né? Ele tem assim um aspecto bem parecido, assim, parece um pouco com o iPhone. A user interface dele é simplificada e fluida. Eu já mexi na opção desenvolvedor e o aparelho não engasgou comigo. Você vai dizer que eu tô louco. E eu achei que eu tava ficando louco mesmo, porque esse processador aqui, na minha concepção, era para ser um lixo e não é. Realmente ele não esquenta. Você pode botar ele dentro dos seus recursos. Você pode estar usando ele sem ele drenar aquela bateria federal. Tem uma economia de bateria muito boa, cara. Eu realmente estou mudando a minha concepção quanto aos processadores fabricados da linha Tiger Unisoc, que são trabalhados em cima dos primeiros projetos da ARM, né? Em cima daquela estrutura das patentes da ARM. E até acreditava que realmente seriam carroça, mas não é tanto não, cara. Não tô, porra, se fosse tranqueira, eu tô usando ele há 4 dias aqui, assistindo o YouTube para lá e para cá. O que me espantou foi a economia de bateria.
que esse aparelho consegue gerar. Então, tranquilamente, um cara que é um usuário intermediário vai sair às 8 horas da manhã e voltar às 8 da noite ainda com no mínimo 20 a 30% de bateria, cara. É sério. A bateria dele realmente, eu carreguei ontem e tá 91%, cara. 5.200 mAh para esse processador aqui foi bem-vindo, tá? Então o que eu queria dizer para vocês é que a user interface dele eu achei bem fluida. E esse Note 40 aí, eu diria o quê? Que é um aparelho intermediário de entrada ou um aparelho de entrada premium. Por quê? Porque ele tem memória, 6 GB não é pouco, é razoável, né? É uma entradinha assim, ó. Podia ser 8, talvez podia. 256 de espaço interno e um processador que eu diria que é um aparelho de entrada premium ou um intermediário de entrada, tá? Mas muito bem-vindo com esse aspecto de iPhone, com essas câmeras que realmente são boas. Para a proposta desse aparelho, as câmeras eu achei boas, tá? Captação de áudio dele é razoável, não é das melhores, mas também não é das piores, tá? E vamos falar aqui sobre mais algumas coisas. Vamos falar sobre algumas coisas aqui. Olha aí. Ele tem uma câmera de 50 megapixels que chega a uma resolução de vídeo de 2.1 megapixels. Vamos lá. Câmera frontal 8 megapixels, sendo que você consegue regular o obturador ali para mexer no foco. O software dele muito bem desenvolvido. A GPU é uma Mali G57 integrada. Cara, eu vou dizer para vocês que esse aparelho realmente me surpreendeu. Eu não sei qual é como ele é lançamento, eu não sei o preço que os caras vão estar vendendo esse aparelho aí, tá? Mas acredito que ele poderia bater completamente com os intermediários da Samsung. Por quê? Não esquenta, não bebe bateria, não tem travamentos na user interface e tem uma cara de iPhone. Para você que não tem uma grana para estar comprando um iPhone, é uma boa pegada você estar com um aparelho desses, né? A versão do Android é o Android 13 e a user interface se chama Tiramisu. É nome de peixe, sei lá que porcaria é essa, mas não deixa tanto a desejar não, cara. Não deixa tanto a desejar, eu achei legal. Eu não conhecia ainda, ela tem algumas diferencinhas para o Android normal, né, que o cara está acostumado. Você vê que ele tem umas opçõezinhas, mas não tem propaganda, não tem churumela, não tem aquelas modificação que nem tem na Xiaomi, que vem um monte de baboseira. Não, cara, bem legal mesmo, tá? Ele tem acelerômetro, tá? Sensor de gravidade, sensor de rotação, sensor de movimento. O que mais? Vamos lá. Cara, cheio de frescurinhas que deixam a desejar. Provavelmente deve ter giroscópio também. Cara, muito bom o aparelho. Não vou mentir para vocês que o aparelho é ruim, porque eu não achei. Eu achei que para a proposta dele, que é um aparelho de entrada, tá de bom tamanho. Levou 3 horas para carregar. Tem alguns pontos negativos, levou 3 horas para carregar do 0 a 100. 3 horas mais ou menos, tá? Mas o carregador de 10 watts, uma bateria de 5.200 mAh, é o que levaria qualquer outro aparelho com esse carregador, com uma bateria dessas, é o que levaria. Talvez outro aparelho com processador mais rápido, um Snapdragon, talvez carregasse menos tempo, 695 carregasse menos tempo com esse carregador, talvez menos tempo. Mas eu achei que está aceitável, 3 horas de 0 a 100. Podia ser melhor? Tá, tem aparelho que a gente conhece aí que leva 1 hora e meia para carregar, 1 hora. Mas aí tem um carregador punk.
Eu acho que um aparelho desse com esse carregador, você vai ter bateria por um bom tempo. Você não vai detonar a bateria dele, né? Ó, tem até sensor de temperatura na bateria. Cara, eu achei o aparelho legalzinho, tá? 6 de RAM, podendo paginar para 12, 256 de espaço interno. As câmeras razoáveis, uma tela bonita, não com aquela resolução, né? 260 e poucos... 200, vamos ver aqui, ARM 657, taxa de atualização da tela 60 Hz, é o mesmo que fala aqui. Vamos ver, resolução 720 por 1612, 6,56 polegadas, 269 dpi, não é a melhor tela do mundo, não é a melhor tela do mundo. Acredito que essa tela aqui seja uma IPS. Pela cara dela, o cara já vê que é IPS, né? Tá de bom tamanho pela proposta dele. Eu não faço ideia ainda de quanto que esse aparelho vai vir. Mas acredito que na China ele vai estar saindo a uns 1.000 e poucos aí, nem isso, né? E é um aparelho que você pode, com certeza, te diria para ti que se tu pegar um A71 da Samsung, para comparar, com o Snapdragon 720, que era um aparelho que dava uns travamentozinhos de vez em quando, dava uma caloria. Esse aparelho aqui vai ser aquele trenzinho que ele perde ali 5% no desempenho para o 720G, mas ele não esquenta e ele não drena a bateria. Então lá no final do dia você tem o seu trenzinho e o 720G já precisou carregar, entendeu? Então realmente vale a pena mesmo esse processador aqui. E eu sei que não é grande coisa, vai ter gente me criticando, dizendo, doutor, você está puxando o saco da ARM. Não, só estou dando crédito por ter me aberto os olhos sobre esses novos núcleos da ARM. O aparelho comigo não engasgou, não esquentou, não drenou a bateria. Ao contrário, está durando pacas essa bateria. Vou dizer para vocês que até o meu Moto G100, claro que não tem como comparar o Moto G100 ou o Flag, mas, cara, que saudade de um aparelho que aguenta uma bateria um tempão, né? Não sei se é porque meu Moto G100 tá com mais de 300 aplicativos e de baixo mau tempo. Já tem mais de 2 anos que eu tô com o aparelho, mas esse aparelho aqui, eu olhando o YouTube, fonezinho Bluetooth, acessando vídeos, acessando navegação, bem fluido. Para um cara que é um usuário que está querendo entrar agora, cara, tá mais que bom. 256, você não vai ficar sem espaço tão cedo, né? E era isso, galera. É isso aí. Gostei do aparelho. Essa é a minha opinião. Cobalt Note 40. Pegada de iPhone. Uma interface bem fluida e me surpreendeu. Valeu, um abraço. Chegou a última novidade em película definitiva Dr. Nano Hidrogel. E um produto de altíssima tecnologia, inquebrável com alto reparo, não arranha por conter nanopolímeros. Também temos a opção privacidade e anti-luz azul, ideal para quem precisa trabalhar ou estudar até altas horas da noite. Nossas películas dificilmente embaçam pela sua capacidade oleofóbica. E também não ficam opacas porque nosso material não sofre danos pelos raios UVA e UVB. Também temos películas traseiras para todos os smartphones, bem como proteção para lentes de câmeras traseiras. São mais de 10.000 modelos, incluindo todos os aparelhos chineses e importados, bem como tablets, GPS, notebooks, gamepad, câmeras GoPro e DSLR. Chame o doutor Reclama e adquira a sua pelo Telegram ou Instagram. Já imaginou nunca mais gastar com película para o seu smartphone? Isso já é possível com as películas Dr. Nano Hidrogel. Economize seu dinheiro suado.